A pandemia do novo coronavírus atrasa a prevenção e o tratamento do câncer no Brasil. Ciência e mudança de hábitos. O câncer tem cura e pode ser evitado. No Cidade Entrevista de hoje, o médico Jorge Mali Júnior, presidente da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E o nosso convidado de hoje já chegou, o doutor Jorge Mali Júnior, cirurgião oncológico. Doutor Jorge, bom dia. Bem-vindo, que privilégio recebê-lo aqui no Cidade Entrevista, tá? Bom dia, Gelson, e a todos os telespectadores da Rede Massa e internautas. Doutor Jorge, vamos começar falando sobre o que a pandemia fez pelos pacientes portadores de câncer. Ou eu devo inverter a pergunta, o que é que o câncer fez durante a pandemia? E aí, o que é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica sabe desse período da história em relação à doença? Essa sua pergunta, ela é muito importante, Gelson. Durante a pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer seus exames, muitas pessoas deixaram de fazer exames diagnósticos do câncer, muitas pessoas deixaram de serem diagnosticadas com câncer, né? E no período pós-pandemia, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica observou? Que houve um aumento do número de tumores em estágio avançado, o que reduz bastante a chance de cura. E essa campanha, ela veio para chamar a atenção da população que o câncer não saiu de quarentena. Então, estava na hora de retomar a necessidade de realização dos exames, procurar o especialista, o cirurgião oncológico ou oncologista clínico para ser orientado de como é feita essa prevenção. Agora, doutor, um horizonte de tempo de 2 anos em se tratando de um câncer é muito tempo, né? Bastante, bastante. É crucial e quase ele tira a chance de uma cura. Pode ser fatal em alguns casos. Sem dúvida. Nós tivemos um agravamento de casos por conta desse período da pandemia, ou também o surgimento de novos casos em função da ausência adequada de diagnósticos, doutor? Eu acho que ambos. Agravamento e um incremento por ausência de ir ao médico, por ausência de diagnóstico, por ausência de realizar exames. Tá? A doença avança quando você não tem um acompanhamento adequado. A doença avança, sem dúvida, e o câncer... Mas o exame não necessariamente, Gelson, é importante esclarecer para todos, o exame, ele por si só, ele não evita o aparecimento do câncer, mas ele faz com que nós façamos o diagnóstico numa fase inicial, numa fase precoce, em que é possível, na maioria dos tumores sólidos, é possível a cura. Qual é esse time, doutor, do diagnóstico ao início do tratamento? O mais rápido possível. A partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer, você deve iniciar o tratamento o mais rápido possível, sempre orientado por um especialista. É claro que existe uma diferença de time entre rede privada, rede pública, mas na rede pública, hoje a gente tem uma lei, que é a lei dos 60 dias, que, feito o diagnóstico de câncer, você tem até 60 dias para iniciar o tratamento. Eu já quero avançar com o doutor em relação às políticas públicas que nós temos hoje em nível de Brasil e de Paraná também, no atendimento aos pacientes com câncer, doutor. Rapidamente, recuperando o 27 de novembro. Ok, uma mobilização grande para orientar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. E num primeiro momento, recomendando o quê a essas pessoas? Corram para o médico, atualizem os exames, não percam conexão com o tratamento, tudo junto? Tudo junto, exatamente. Esse foi o motivo dessa campanha. Essa campanha não se deu só em Londrina, foi uma campanha nacional em várias capitais, em várias cidades, no mesmo dia, no mesmo momento, que foi o domingo do dia 27. Chamando atenção para isso, para você ir ao médico, para você atualizar seus exames, para você, se você tiver algum sintoma, para você procurar um especialista. Reverberou, doutor? Deu resultado? Na prática, lá no consultório, na clínica, no hospital, o senhor já percebeu ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Muitas pessoas foram ao Hospital do Câncer, muitas pessoas foram à clínica privada por motivo dessa campanha. Ainda tem quem negligencia o câncer, doutor?
infelizmente, tem, né, Gelson? Infelizmente tem. Por desconhecer a doença? Eu digo que por desconhecimento, mas mais por medo. Medo de um diagnóstico, medo... tem muitas pessoas que têm alguns sintomas que podem ser suspeitos, Sim. mas minimizam por medo de um diagnóstico, de uma doença que muitos acreditam ainda que o câncer é uma sentença de morte. Mas a gente sabe hoje que o tratamento avançou, o conhecimento sobre a doença avançou e hoje o câncer, dependendo do estágio do diagnóstico, é possível sim você ser curado. Sem dúvida. Nem todo câncer é fatal. Corretíssimo. Quais são os tipos mais comuns, doutor? O que é que o senhor mais recebe de laudos, de evidências no seu trabalho, no dia a dia? Os tipos de cânceres mais comuns em mulheres, ainda mama, sem dúvida, mama, intestino, colo retal, né? Intestino, colo retal, né? Colo de útero, né? São os tumores mais comuns em mama. Pulmão é comum em homem e mulher também. Em homem, próstata, intestino, né? Estômago, pulmão, esses são os tumores mais comuns, excetuando-se, claro, sempre o câncer de pele, que o câncer de pele é o câncer mais comum, tanto em homem quanto em mulher, né? A gente fala muito de prevenção, sobretudo do câncer de mama. A gente tem o tradicional Outubro Rosa. No caso do câncer de próstata, a gente igualmente fala muito há um bom tempo também sobre o Novembro Azul. E aí, doutor, a gente não está falando o suficiente ou não está tendo a ressonância necessária na sociedade? Ainda nos falta consciência sobre a gravidade da doença. Eu acho que nós estamos dando o alarme, nós estamos, a comunicação é boa, porém, quanto mais comunicação, melhor, porque ainda hoje no Brasil, tá, principalmente na rede pública, a gente tem uma quantidade de tumores em fase avançada significativa. Né? A gente hoje ainda trabalha no Brasil com uma realidade não de tumores precoces, como em países desenvolvidos, em países de primeiro mundo. Certo. Mas aqui a nossa realidade é de diagnóstico de tumores em fase intermediária A gente para está avançada. falhando na prevenção. A gente está falhando, talvez, na prevenção, a gente está falhando em que essa comunicação, essa orientação chegue para todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais, de todos os níveis socioeconômicos. E, doutor, um tumor, um câncer em estado avançado, é muito mais difícil de lidar com a cura, né? Sem dúvida nenhuma, é quase que difícil você estabelecer uma cura num tumor avançado. Vamos voltar a essa questão da comunicação. O que mais a gente precisa fazer da perspectiva do profissional médico em relação à conscientização da nossa população para a gente antecipar essa linha do diagnóstico precoce tão importante, doutor? Eu acho que como tem sido feito, mas talvez de uma forma mais efetiva, isso deve haver uma mobilização em todos os federal, estadual, municipal, né? Eu acho que isso é uma união, né, de todas essas esferas. Campanhas perenes São sobre isso. campanhas perenes, sem dúvida, anuais, mensais, abordando cada tipo de câncer e principalmente os mais incidentes, né? Doutor, a mulher cuida melhor da saúde? No caso das mulheres, a prevenção ao câncer é mais efetiva? A mulher, ela vai mais ao médico, a mulher cuida melhor da saúde. Isso é uma observação que a gente tem na nossa prática diária. Por que, doutora, a mulher cuida melhor da saúde do que os homens, hein? Do que nós homens? A resposta exata e científica para isso eu não tenho, Gelson, mas a mulher habitualmente, né? A mulher, ela tem um cuidado melhor com a alimentação. Sim. A mulher, talvez por conta até da gestação, ela tem o hábito de ir ao médico desde cedo, Sim. né? Os exames preventivos ela faz mais. O corpo da mulher tem particularidades que exigem mais atenção, Sem né? dúvida. Ou que exigem um conjunto de atenções diferentes. Ainda tem muito preconceito do homem, e o senhor citou, né? O medo de encarar, o medo de admitir que está com câncer, porque entender que o câncer pode ser uma sentença de morte. Mas a gente ainda tem muito preconceito em relação a, por exemplo, o câncer de próstata. Muito homem que foge do consultório
porque não quer se submeter ao exame, Isso é verdade. por exemplo. Isso é verdade, Né? Isso é verdade. Muitos homens vão ao consultório e hoje ainda eles vão ao consultório não só para o câncer de próstata, né? O exame de toque, né? O toque retal, é um exame que serve também para o câncer de reto, né? Mas muitos homens, ainda hoje é uma minoria porque a comunicação melhorou muito, né? A informação melhorou muito, mas algumas pessoas, né? A minoria, se recusam, né? A fazer o exame de toque. Doutor, vamos explorar os dois subtítulos que estão no nosso programa de hoje. Primeiro, vamos começar pelo capítulo da ciência. O que é que a ciência tem feito pelo tratamento e enfrentamento ao câncer nos últimos anos, nas últimas décadas? Avançamos o quanto em relação a esse capítulo? Avançamos bastante. Quais são as ferramentas do tratamento do câncer hoje? A gente tem hoje a cirurgia, o câncer é tratado por cirurgia, por quimioterapia, que são medicações, drogas, né? Também hoje a imunoterapia, é um grande avanço, e a outra é a radioterapia, que é o tratamento através de radiação. Então, nem todos os tipos de câncer precisam passar por esses 3 tipos de tratamento, mas a grande maioria dos tumores associa 1 ou 2 tipos de tratamento entre cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E avançou muito na quimioterapia, avançou muito na cirurgia e também na radioterapia. Tá? Então, o tratamento do câncer avançou bastante nos últimos anos. Tá? Me explica da imunoterapia no tratamento ao câncer. Como é isso? A imunoterapia são medicações que ativam e que o nosso próprio sistema imune, né? Então, elas são medicações que fazem com que o nosso sistema imune reconheça o tumor e inatível, né? Eles atuam dessa forma. O organismo passa a ser um aliado no combate ao câncer? Isso, exatamente. Doutor, medicação para câncer costuma também ser um pesadelo de quem já enfrentou ou está enfrentando o tratamento. A ciência avançou em relação a esse capítulo dos medicamentos ou não? A ciência avançou também na área da quimioterapia, né? Hoje a gente tem medicações bastante específicas para determinado tipo de tumor. E como é que a gente sabe qual medicação nós vamos utilizar? Através de exames, o perfil molecular do tumor, né? Hoje a gente consegue tratar 2 pessoas com o mesmo tipo de câncer, exemplo, um câncer de mama, mas com medicações diferentes, de acordo com características do tumor. Hoje a gente sabe, graças a Deus, que o câncer pode ser curado, né, doutor? Exatamente. A maioria dos cânceres, doutor, ou um grupo específico deles? Não, ou tem relação com o estágio em que ele é identificado? Esse é o ponto. O estágio, a fase do diagnóstico. O câncer em estágio inicial, a grande maioria pode ser curado. Desde que seja identificado no início. Perfeito. Por isso a rotina dos exames, a periodicidade do monitoramento. Por isso a ida ao especialista e a realização de exames preventivos. O senhor citou ainda há pouco o câncer de pele, doutor. E no capítulo do câncer de pele, o Brasil é um país solar, né? A gente tem alta exposição ao sol todos os abençoados dias do ano. Como é que a gente vem tratando do câncer de pele? O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum. O Brasil é um país tropical, exposição solar grande. Sim. E o sol é o principal fator de risco do câncer de pele. Né? No Paraná, como é que o senhor classificaria isso? No Paraná, o câncer de pele, até devido às origens da nossa população, ele tem uma incidência alta, né? Pessoas de pele branca, cabelos claros, olhos claros, né? E essas pessoas, elas têm um risco maior de ter o câncer de pele associado ao principal fator de risco, que é a exposição solar. Por isso, evitar exposição solar em períodos de maior risco, que é entre 11 da manhã e 4 da tarde, e usar o protetor solar. Tá? Prevenção de novo, né? Perfeito. Mais uma vez, consultar dermatologista, trabalhar com antecipação. Aliás, doutor, isso também é um hábito que nós precisamos incorporar, né? O de prevenção e não necessariamente só de tratar depois que o problema apareceu. Nos falta um pouco da cultura de prevenção, não falta, doutor? Sem dúvida. Isso, o que sobra em países de primeiro mundo, países desenvolvidos, falta.
em países em desenvolvimento como o Aliás, Brasil. a gente economizaria uma montanha de dinheiro se a gente investisse mais e se nós tivéssemos mais iniciativa na prevenção. Porque o tratamento ao câncer é caro, não é, doutor? O tratamento ao câncer, ele é um tratamento muito caro, muito caro. A prevenir é muito mais barato do que tratar. Como é que andam as estruturas, as políticas públicas de atendimento à nossa população em relação ao diagnóstico e ao tratamento de câncer? Vamos olhar para o Paraná, por exemplo. Onde estão os principais polos de referência, doutor? O Paraná, Gelson, ele é bem servido de instituições que fazem prevenção e tratamento do câncer. Eu poderia citar algumas. Em Londrina, por exemplo, o Hospital do Câncer de Londrina. Correto. Em Maringá, o Hospital do Câncer. Em Curitiba, o Hospital Erasto Gärtner. Em Cascavel, o OPECAM. Né? Então, o Paraná hoje é um estado bem servido de especialistas, bem servido de profissionais e de instituições e centros de tratamento de câncer. Lembrando que o Paraná tem residência formadoras de cirurgiões oncológicos, residências formadoras de oncologistas clínicos em Londrina, em Curitiba, em Cascavel. Nós somos uma referência no tratamento do câncer, doutor? No país, sem nível de dúvida. Brasil. Eu respondo para você sem dúvida nenhuma. Papel da academia, doutor. O senhor também é um homem da academia. Está ligado ao corpo docente da Universidade Estadual de Londrina. Como tem atuado a academia em relação ao tema câncer? As universidades, poucas universidades, elas têm na sua grade a oncologia, mas o ensino do câncer, ele está inserido nas disciplinas, né? O câncer de pulmão na disciplina de pneumologia, o câncer gastrointestinal na disciplina de gastro, o câncer de pele na disciplina de dermato. Então, o câncer hoje ele é inserido no ensino das universidades, para os alunos, né? Tem alguma novidade a caminho em relação ao tratamento do câncer, doutor? Novidades, Gelson, aparecem o tempo todo, tá? O que acontece é que para um tratamento poder ser utilizado, ele precisa de algumas fases, né? Fases de estudo, registros, né? Em Anvisa, né? Em unidades regulatórias, para ele começar a ser utilizado. Né? Aliás, vou pegar uma carona nessa sua provocação. No que diz respeito a medicamentos, eu já ouvi relatos de pacientes de câncer que estão sendo tratados no Brasil com dificuldade para acessar medicamentos que não estão necessariamente autorizados pela Anvisa no Brasil. São medicamentos que comprovadamente eficientes em tratamentos usados fora do Brasil. A gente está em desalinho em relação à utilização de medicamentos no mercado internacional aqui para o Brasil. A Anvisa é atenta a isso. Como é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica monitora essa disponibilidade do que é efetivo de medicamento lá fora e aqui, doutor? Essa disponibilidade, geralmente, existe um tempo, né, um timing para isso acontecer, né, e isso acontece geralmente fora, e aí tem um tempo que a Anvisa avalia, e há o registro e a autorização para essas medicações ser utilizadas. Mas o que a gente tem também hoje no Brasil são vários centros de pesquisa clínica que você pode utilizar medicamentos que são utilizados fora, que estão em experimento mais com resultados positivos. Por exemplo, o Hospital do Câncer hoje aqui em Londrina, ele tem um centro de pesquisa clínica, né? Que você consegue utilizar hoje medicamentos que ainda em fase experimental, mas com bons resultados fora do Brasil. Correto. Né? Então, a gente tem, através desse mecanismo de centros de pesquisa clínica, eu repito, o Hospital do Câncer de Londrina tem um centro de pesquisa clínica hoje. Doutor, vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o doutor Jorge Mali Júnior, que é cirurgião oncológico, vamos falar sobre mudança de hábitos necessários, importantes, sobretudo na prevenção ao câncer, mas tão difíceis de incorporar, hein? Cidade Entrevista volta daqui a pouco. Não saia daí, é rápido. Até já.
De volta com o Cidade Entrevista, a saúde é mais uma vez a pauta do nosso programa. A gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Jorge Mali Júnior, que é cirurgião oncológico, presidente da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutor, um dos subtítulos do nosso programa, mudança de hábito. Por que mudar de hábito é tão importante para evitar o câncer? Gelson, essa pergunta é importante. A gente sabe hoje que a grande maioria, 80%, 85% dos tumores malignos, dos cânceres, eles são devido aos hábitos de vida, ao meio ambiente. Tá? E a minoria são cânceres que nós herdamos geneticamente. A maioria dos cânceres são ditos esporádicos, ou seja, por exposição a fatores do meio ambiente. Por isso, os hábitos de vida que nós devemos ter hábitos de vida saudáveis, que com isso a gente pode reduzir bastante a chance de, ao longo da vida, ter um câncer. Atividade física está incorporada nesse processo, né, doutor? Atividade física, alimentação, evitar exposição solar em períodos de maior risco, evitar tabagismo, evitar o cigarro, bebidas alcoólicas em excesso, né? Tudo isso faz parte de um hábito de vida saudável. Difícil é começar, mas depois que engata, o desafio é manter, né, doutor? Exatamente. O difícil é o início, a manutenção é o outro desafio, mas isso tem um valor muito importante na prevenção do câncer. Com que periodicidade eu devo me consultar ou atualizar os meus exames, doutor, para manter esse monitoramento? Eu, por exemplo, tenho 54 anos, e aí? Com que regularidade eu devo me consultar? Geralmente, a partir dos 50 anos, né, que o câncer é uma doença que tem a idade como um fator de risco. Então, a maioria dos tumores, né, a maioria dos casos, acontece após os 50 anos, com 50, 60 anos, é a faixa de idade de maior risco. Para homens e mulheres? Para homens e mulheres, geralmente. Excetuando aqueles tumores que acontecem em jovens, o tipo genético, isso é uma outra classe. Mas a partir de 50 anos, anualmente, você deve ir a um especialista, no caso o homem, pensar na questão da próstata, pensar na questão do intestino, é importante. Por exemplo, próstata, urologista, você deve ir uma vez por ano. E as mulheres que vão com mais recorrência, né? As mulheres, da mesma forma, a partir dos... o câncer de mama, hoje, a partir dos 40 anos, elas devem ir ao médico, fazer sua mamografia, seu ultrassom de mamas, né? Fazer o Papa Nicolau, prevenção do colo do útero. Doutor, o câncer mudou ou o que mudou foi o comportamento da humanidade? A doença ela muda no sentido de que cada vez mais a gente tem conhecimento genético, o conhecimento molecular. Então, a gente conhece cada vez mais a doença. Ao mesmo tempo que a gente tem um conhecimento maior da doença, é claro que os hábitos de vida também eles aumentam esse risco, porque hoje é difícil você ter um hábito de vida totalmente saudável, né? A gente vive tempos malucos, né? De correria tremenda, nem sempre cuidando como deve da alimentação, nem sempre cuidando da atividade como indicado. A gente sequer vai ao médico com a regularidade necessária. Os tempos modernos turbinaram o câncer, doutor? Eu diria que os tempos modernos, eles foram um aliado na evolução da ciência, né? Mas, por outro lado, eles também turbinaram com relação a essa correria da vida, né? Doutor, eu recebi aqui uma contribuição de uma telespectadora nossa, pedindo para que nós abordássemos com o senhor o câncer em crianças. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o câncer infantil. Ele é, infelizmente, mais comum do que se imagina, ou a ciência trata o câncer infantil como raro? E aí? O câncer infantil, o tipo de câncer infantil mais comum não são tumores sólidos. Os tumores sólidos na criança são tratados como raros. Tá? O câncer mais comum na criança é leucemia, são os tumores hematológicos, né? As leucemias em gerais. Esses são os tipos de câncer mais comuns, são os tumores líquidos, os tumores tratados pelos hematologistas, né? Esse tipo de tumor. Os tumores sólidos, que são bem mais comuns na idade adulta, eles são tidos como raros na infância. Também há um aumento na recorrência de cânceres entre crianças, doutor?
Não, eu acho que um aumento não, mas as crianças elas são bastante acometidas por esse tipo de tumores, isso a gente chama de hematológicos, né? A gente trabalha a prevenção do câncer infantil também? A prevenção do câncer infantil, do tumor sólido, não, a gente não trabalha... Ele é hereditário? Eu posso chamar de hereditário? Então, existem alguns tumores sólidos que a criança pode ter já numa fase bem... Perdão, doutor, me dá um exemplo de câncer sólido para tangibilizar o raciocínio. Por exemplo, o que é um tumor sólido? Tumor de pulmão, um tumor de intestino, um tumor de estômago, um tumor de rim, são tumores sólidos. E os tumores líquidos são tumores do sangue. Leucemia, por exemplo, é um tumor que não é sólido. Na infância, o tumor sólido é tido como raro. Não é comum, você não vê uma criança com tumor de pulmão, de intestino, de estômago. Na criança, a doença cancerosa mais comum são os tumores hematológicos. Me fala da hereditariedade do câncer. Se um pai ou a mãe tiveram ou são portadores de câncer, a criança necessariamente o terá ou não? Não, isso não necessariamente. Como eu disse, 15% mais ou menos, 15% dos tumores são de origem genética, hereditária, ou seja, você nasce com uma mutação, né, que aumenta bastante o risco de você ter o câncer durante a sua vida jovem. Existem hoje exames de perfil genético que conseguem detectar se você tem um risco aumentado ou não, e através desse exame, em algumas situações, você pode até ser consultado para avaliar uma cirurgia profilática. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de câncer de mama. Né? Câncer de mama, você tem um exame hoje chamado BRCA, que é um exame genético, que se você tem uma história na família, uma história forte de câncer, e você tem esse exame com mutação, né? Você pode, em determinado momento, consultar um oncologista, um geneticista e avaliar a possibilidade de uma cirurgia profilática para você evitar que você tenha esse câncer ao longo da sua vida. Dr. Jorge Mali Júnior, cirurgião oncológico, presidente da Regional Paraná, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Como última dica, o que é que o senhor diria para o nosso telespectador, para o nosso internauta, em relação ao tema prevenção ao câncer? A última dica, eu diria, a última mensagem tenha hábitos de vida saudável e consulte um especialista para a realização de exames preventivos. Ok. Doutor, obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo, tá? Prazer todo meu, Gelson. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nosso perfil no Facebook. Acesse também redemassa.com.br. Eu e o Dr. Jorge dedicamos a você esse programa em nome da consciência, em nome da prevenção. Cuide-se, isso é muito importante. Bom fim de semana a todos. Tchau, gente, e até sábado.